Tudo bem? Professor Zé Sérgio, estou com o material aberto aqui, mas eu vou dar um recado aqui referente à minha câmera. Eu vou tirar ela, não vou deixar ela ligada o tempo todo, porque ela atrapalha na hora da explicação e eu estou usando o tablet e toda hora eu passo a mão na frente da câmera aqui e a câmera fica bem do lado onde eu seguro o tablet, ó. Aí minha mão fica na frente. E quando eu estou explicando aqui, fazendo os rascunhos na tela, eu não às vezes a minha mão aqui, o meu dedo atrapalha, fica passando na frente. Então eu não vou deixar a câmera ligada, tá? Peço a compreensão de todos, porque aqui o material é só pra gente estudá-lo e prestar atenção nele, tá? Eu vou desligar a câmera e vamos continuar aqui os nossos estudos. Obrigado. Deixa eu desligar. Pronto. Então fica assim, a minha mão não fica passando na frente, eu consigo trabalhar o material com vocês. Tá? Então a gente vai continuar o material do terceiro bimestre. Estamos no terceiro bimestre ainda, é de biologia, tá? E o que a gente vai estudar hoje? RNA, tradução. Tá? Então vamos ver isso daqui hoje nesse material. RNA, tradução. Terceiro bimestre, quarta aula. Terceiro bimestre, quarta aula de biologia. Terceiro bimestre ainda. Já fomos para o quarto, mas vamos continuar com os materiais do terceiro bimestre. Vamos lá, vamos começar então. Aqui. Conteúdo. O conteúdo desse material que vamos estudar agora é código genético, tradução, síntese de proteína. Esses são os conteúdos que a gente vai estudar hoje. Aqui temos os objetivos: compreender o processo de tradução, analisar a importância da aplicação dos conhecimentos sobre os ácidos nucleicos, tá? Então, vamos analisar essa importância também. Tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. O próximo slide ele vem para começar. Para começar, vou dar uma ampliada aqui, ó. Aqui é um caso, né, de fibrose cística. Caso da fibrose cística. Vamos ler o texto aqui, ó. A fibrose cística, FC, é uma doença de origem genética com cerca de 150 mil casos por ano no Brasil. Além do suor excessivamente salgado, ela também como sintomas a produção de muco excessivo e espesso no tubo digestivo e as vias respiratórias, prejudicando os seus funcionamentos. Tá? Então essa fibrose cística ocasiona isso daqui, ó. Suor excessivamente salgado, e também é uma produção excessiva de muco. O que é muco, pessoal? E ele é espesso, ó. E onde ele fica? No tubo digestivo e nas vias respiratórias. Prejudicando seus funcionamentos. Tá, pessoal, continuando o material, essa parte da leitura. Pessoas com a FC apresentam uma alteração no gene que codifica a proteína CFTR, responsável pela condução de sais de dentro para fora de algumas células. A versão alterada da proteína é um pouco funcional e leva ao acúmulo de sais na célula, o que causa os sintomas. Quais sintomas? Esse que a gente viu aqui em cima, aqui, ó. Muco excessivo e suor salgado. Aqui temos uma pergunta, ó. Como o código genético determina a estrutura normal de uma proteína? Como o código genético determina a estrutura normal de uma proteína? Essa pergunta, vamos deixar para responder ela depois que a gente fazer o entendimento desse material. Passando para cá, ó, temos aqui. Vamos fazer o entendimento. Ó, quando mostra meio extracelular, essa parte de cima aqui, ó, meio extracelular, é a parte de fora da célula. Meio intracelular, dentro da célula. Tá? Então, aqui desse lado, aqui, ó, temos a representação do 1, desse modelo aqui. As proteínas de CFTR, ela entra, vem do lado toda. Aqui você vê que a proteína, essa proteína aqui, ó, CFTR, ela entra por essa proteína aqui, ó. Aqui existe uma outra proteína, que é uma proteína que fica ligada na membrana plasmática da célula, né? Então aqui é uma membrana da célula. Deixa eu ver se eu consigo fazer um cerco aqui. Ela entrou no meio intracelular. E aqui a gente tem outras moléculas, né? Tem aqui o cálcio, tem outras também, mas a gente está focado nessa proteína aqui, ó.
Tá? Então entrou, ficou tudo dentro da célula, agora passa pro outro lado aqui que a gente vai fazer entendimento do outro desenho. Aqui, ó, o 2, meio intracelular, aqui você já vê que tem muco, ó. Tá vendo o muco aqui? Ele tá fora da célula, não tá dentro da célula. Então a célula aqui, respiratória ou pulmonar e por aí vai, ela tá com excesso de muco. Por quê? Porque tem uma alteração genética nessa porta aqui, ó. Quando a proteína CFTR quer sair, ela entra na célula, quando ela entra, faz o papel dela, ela tem que sair, ela tem que ir para fora. Ela não consegue sair porque essa fibrose cística, ela fecha. Ela faz um controle aqui de outras proteínas, outras moléculas e qualquer outra coisa que entra na célula, ela acaba fechando, ela fecha a saída aqui, ó, e atrapalha a saída da proteína, dessa proteína aqui, ó, causando a fibrose cística, cística, tá? Então, fizemos aqui a representação da imagem, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Aqui ele fala, ó, comparação da proteína normal com a versão alterada mutante. O que ele está falando? Que isso que a gente acabou de ver, que é a representação da imagem 1 e a 2. Então, a do lado 2 é a mutante e a 1 é a normal. A esfera luminosa representa os sais dentro, abaixo e fora, acima das células. Então, foi o que eu expliquei agora. Então, aqui tem as informações dessa imagem aqui, ó. Aí, você vê que esse número 2 aqui, ó, é o problema genético. Esse problema genético, ele acontece, e a gente pode até voltar aqui, ó, na pergunta, como o código genético determina a estrutura normal de uma proteína, como o código genético determina aqui, ó, como que ele faz isso aqui, né? Normal, como que é? É a explicação que eu acabei de fazer, né? A entrada, que vem por aqui, ó, a entrada e a saída. Eu só consigo fazer um desenho semelhante àquele ali, velho. E a saída de outros sais, ok? Vamos passar para o próximo material. Esse material é um pouco grande, vamos acelerar a explicação para não atrapalhar o entendimento de todo mundo. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. O próximo slide ele já começa aqui, ó, código genético retomando. Então, o que ele está pedindo para a gente fazer? Retomada do código genético. Então, retomando, o código genético é um conjunto de regras por meio do qual a informação contida no material genético DNA e RNA. Isso é, na sequência de bases nitrogenada é traduzida em proteínas. Deixa eu marcar isso aqui para a gente visualizar aqui, ó, DNA, proteínas. Essas regras são universais e comuns a todos os seres vivos e ocorrem em etapas. E aqui, ó, é comum a todos os seres vivos e ocorrem em duas etapas. Quais são as etapas que ocorrem? Nessas etapas aqui, ó. Primeira etapa, segunda etapa. Na transcrição. O que é a transcrição? É a sequência de DNA de um gene reescrita em uma fita de RNA. Tradução. A sequência de uma fita RNA mensageira é traduzida ou decodificada em uma sequência de aminoácidos que formará uma proteína. Vamos aqui, ó, que formará uma proteína. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Ó, na transcrição, a base nitrogenada, a adenina, do DNA, é completada a uracila no RNA, já que o RNA tem timina. Então, quem é que tem a timina? RNA. Então, temos aqui a explicação da transcrição. A transcrição é a sequência de DNA de um gene é reescrita. Então, aqui, ó, DNA de um gene é reescrita. O que está dizendo? Ela está sendo escrita em uma fita de RNA. Transcrição. A tradução é uma sequência de uma fita de RNA mensageiro é traduzida ou decodificada em duas sequências de aminoácidos. Tá vendo? Que já está falando do RNA. Ela é traduzida, ó. Aqui ela foi o que? Escrita. Aqui ela é traduzida ou decodificada em uma sequência de aminoácido. Que se formará em uma proteína. Então, primeiro aminoácido, depois se forma a proteína. Tá? Na transcrição de base nitrogenada adenina, do DNA, é completada com uracila. Agora, já no RNA, não tem timina. Vou passar para o próximo slide para a gente melhorar a explicação. Esse material aqui, essa página aqui, a gente já viu na aula anterior. Vamos ver de novo, porque ela vai ser importante daqui para frente. Tá?
Ó, retomando, ó. Tá? O DNA tem forma de dupla hélice e localiza-se no núcleo da célula. No núcleo da célula. De onde sua sequência de base molde atua como molde para a síntese de RNA. Agora, o RNA tem a estrutura da fita simples. E ao se deslocar para o citoplasma, pode ser transcrito a três tipos principais de RNA. Há três tipos principais de RNA. Quais são os tipos? Primeiro tipo, quem é? É o transportador, como vimos na aula anterior. Mensageiro, esse daqui é o mensageiro. Ah, professor, o transportador não é igual ao mensageiro? Não, eles têm diferença, vamos ver. E tem aqui o ribossômico, tá? Já vimos na aula anterior. Vamos rever, vamos retomar essa página aqui que ela vai ser importante. Então, vamos dar um zoom aqui, ó, no transportador. Ó, ele carrega um aminoácido e apresenta uma trinca de bases. Ele carrega um aminoácido e tem uma trinca de base chamado de códon, que se ligará ao RNA mensageiro. Se ligará ao RNA, o quê? Mensageiro. Se o pareamento entre as bases for compatível, tá vendo? Isso é se for, né? Cadê? Se o pareamento entre as bases for compatível. Se for compatível, ó. Se não for, não terá a ligação do RNA com o mensageiro. Então não acontecerá. Tá? Então o transportador ele faz isso, ele leva para o mensageiro. Então, já que vimos o transportador, vamos entender o mensageiro. Ó. Ele contém a sequência de bases nitrogenadas, que orienta a ordem correta de aminoácidos. A ordem correta de aminoácidos. Que vai compor uma proteína. Servirá de molde para a ligação. Servirá de molde para a ligação. Do quê? Do RNA transportador. Isso é, se tiver a ordem correta. Correto? Nossa, mas não quer ficar isso aqui. Espera lá. A ordem correta. De um aminoácido que vai compor a proteína. Tá? Então, contém a sequência de bases nitrogenadas, que orienta a ordem correta dos aminoácidos. Tá? E aí a gente tem o ribossômico. RNA ribossômico. Associado a proteínas, pode ser organizado em duas subunidades. Promove a interação entre o RNA mensageiro e o RNA transportador na produção da proteína. Tá? Então aqui ele já produz, aqui já está tudo, ele promove a interação entre os dois, ó, do mensageiro, promove o mensageiro e promove o transportador. Se está tudo ok aqui entre esses daqui, aí sim vai ter a produção de uma proteína. Mas antes, precisamos entender que o códon, que tem a trinca de base, ele se ligará ao RNA, que é o mensageiro, esse aqui estamos falando do mensageiro, ele vai ter um pareamento com as bases, se for compatível. Se for compatível, aí ele liga, senão ele não liga. Ligou. Assim que ligou, passa para o mensageiro. O mensageiro ele tem que ter uma ordem correta de aminoácidos. Ó, tem uma ordem correta que vai compor a proteína. Então, quando ele vai fazendo isso daqui, tem que compor a proteína. Então, se em algum momento a ordem, ele conseguiu fazer aqui pelo transportador o códon. Ele conseguiu o mensageiro, né? Aí ele vai fazer, ele vai começar a passar a mensagem pro DNA, vai começar a copiar pro RNA do DNA as informações. Só que se em algum momento já conseguiu acoplar, em algum momento ele não consegue fazer o aminoácido, vai dar erro. Tem que estar certo. Então fez a ligação, servirá de molde para a ligação do transportador. Os dois funcionou, aí o ribossômico ele vai produzir a proteína, tá? Senão não vai produzir. Então tem três tipos de RNA aí nessa história.
Bom, vamos passar para o próximo. Entendemos aqui de novo, aqui a proteína, ele faz a proteína, assim, aqui ele vai liberar a proteína, tá? Aqui vai sair uma proteína daqui, ó. Tá? Passar para o próximo. Aqui, vamos fazer o entendimento passo a passo aqui com calma, para não ter nenhum tipo de problemas. Ó, foco no conteúdo. Foco no conteúdo. Aminoácidos formam proteínas. Aminoácidos formam proteínas. Deixa eu já voltar aqui de novo, ó. Aqui, em algum momento aqui, ó, ele fala, ó, ordem correta de aminoácido que vai compor uma proteína. Então já está falando aqui, ó. A ordem correta de aminoácidos. Para quê? Para formar a proteína. O que está falando nessa frase aqui? Ela já começa, ó. Aminoácidos formam proteínas. Posso até tirar uma pergunta daqui. Então, proteínas determinam as características. Proteína determina as características. Quais características? Então, os aminoácidos são os blocos de construção. Correto? Blocos de construção. Então, a gente pode até parar aqui e pensar, bloco de construção, vamos pensar em uma casa. Para você construir uma casa, você precisa de blocos. Os blocos podem ser chamados de aminoácidos. Sem ele, você não consegue a casa. Nesse caso, o aminoácido, você não consegue o quê? As proteínas. Tá? Exemplo bem simples. Eles se ligam. Quem se liga? O aminoácido se liga, né, nas proteínas. Formam as proteínas. Então, vários aminoácidos formam o quê? Proteínas. Formando cadeias. Cadeias. Conhecidas como polipeptídeos. Formas polipeptídicos. Que por sua vez formam as proteínas. Deixa eu, vou tentar aqui, Os aminoácidos são os blocos, tá, de construção das proteínas. Eles são os blocos. E por fim, quando isso tudo é formado, eles se ligam, formando uma cadeia, conhecida como os polipeptídeos, que por sua vez formam as proteínas. Então, quando você tem várias ligações de aminoácidos com proteínas não, na verdade blocos de construção de aminoácidos das proteínas. Então é das proteínas, tá certo aqui, tem que circular isso aqui, porque é das proteínas, aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Então vai fazendo vários blocos de construção das proteínas, eles se ligam formando uma cadeia, conhecida como polipeptídeo. Por sua vez, forma as proteínas. Então quando chegou um polipeptídeo, aí forma a proteína. A proteína, ela dá o quê? Característica. A quem? Vamos descobrir. Determina características. Continuando. Entre os seres vivos, existem 20 aminoácidos conhecidos. 20. Tá vendo? Então não são muitos, São 20 aminoácidos conhecidos. Que são os blocos. São 20 tipos de blocos. Aqui, aminoácidos são os blocos de construção. Então, quantos tipos de bloco de construção tem? 20. 20 blocos de construção conhecidos. Que combinados de forma distintas, que combinado com formas distintas. Então, existem umas combinações distintas entre esses 20 que formam centenas de milhares de proteínas. Então, com 20 aminoácidos, só que, como que dá milhões? Porque o primeiro aminoácido, sei lá, se liga com o penúltimo, que se liga com o segundo, com o quarto e com o quinto, formou o quê? Uma proteína. E assim por diante. Tem como formar centenas de milhares de proteínas, só com 20 aminoácidos. Então, passando aqui para o próximo, acho que já conseguimos entender a primeira aqui, né? Passar para o próximo, Vamos ler aqui, com calma. As proteínas desempenham funções essenciais. As proteínas desempenham funções essenciais no organismo. Compõem a estrutura de músculos, ossos, pele, regula o metabolismo, o transporte de moléculas, a resposta imune, a
comunicação celular, entre outras. Como é importante essa proteína, as proteínas como são importantes, né? Com ela temos todas essas funções essenciais. Gene da cor, Hall. Gene da cor da Hall. Vamos lá. Então, aqui, ó, por esse desenho aqui, a impressão que eu tenho é que aqui, ó, quem é esse daqui? Provavelmente, voltando aqui, ó, é um RNA ribossômico, né? Então, ele vai ligar lá a proteína no DNA. Ó, aí tem a sequência de DNA aqui, ó. Essa sequência de DNA a gente já vê aqui as ligações, ó. Ó, cada um se liga com o outro. Ó, é uma combinação padrão dentro do DNA. E aí a gente já consegue entender essas ligações através do material anterior que a gente teve, que a gente olhou também, que a gente aprendeu aqui, ó. As bases nitrogenadas, né, que a gente aprendeu na outra. Ó, o A, ele se liga com o T. O C se liga com o G e por aí vai. A, T, C, G, né? Temos aqui as informações, ó. Então, o G liga com o Q? Ah lá. O G, ele se liga com o C, beleza? Aqui, ó. O G se liga com o C. E por aí vai, naquele material. A gente volta a olhar esse material daqui a pouco. Antes, vamos entender a sequência de DNA. Existe essa sequência, essa combinação aqui de sequência, ó, que a gente está explicando agora, ó, as ligações, que dá o quê? Ele gera a proteína que ajuda a formar pigmentos. Aquela ali, ó. Ela ajuda, ó, a formar os pigmentos. Então, formou os pigmentos e transportou para onde? Para o ser vivo. Né? E deu essa cor aqui, a cor roxa. Através de quem? Do DNA. A sequência do DNA. Então, a proteína que ajuda a formar pigmentos. Que cor que é? Roxa. Entendeu? Bem simples, né? Então vamos começar a completar aqui as informações. Complicar, né? Ó, foco no conteúdo. Vamos passar para cá. A manifestação das características herdadas. A manifestação das características herdadas. Então, já estamos falando de herança, né? Aqui, ó. A informação genética herdadas dos pais biológicos. Portanto, é uma informação hereditária. É uma informação hereditária. Ó, assim, a expressão genética é o processo de decodificação dessa informação hereditária, contida nos genes em proteínas. Então, são pelas proteínas que a gente traz as informações de heranças hereditárias. São através da onde? Das proteínas. Informações hereditárias. Ok? Vamos ver aqui, ó. A proteína CFTR alterada, que causa a fibrose cística, abordada no começo da aula, é um exemplo de expressão genética em um gene mutante alterado. Vamos passar para cá? Continuando aqui, ó. Então, o que a gente viu aqui? A gente aprendeu que as sequências que vêm no DNA, ele traz uma característica, e que a gente viu na anterior aqui, ó, essa sequência que a gente viu aqui de proteína, ela trouxe a cor roxa para a planta. E aqui, ela tem mais um pouco de informação. Então, temos aqui a transcrição. Essa transcrição, ela passa para o RNA mensageiro. A transcrição. Quando ela passa para o RNA mensageiro, foi transcrito. Ah, professor, o que é o transcrito mesmo? Volta aqui o material, ó. Transportador, ele transcreveu, e aí passa para o RNA mensageiro. Quais? Essas informações aqui, ó. Isso aqui é só uma fita, tá vendo? Ó, é só uma fita, ó. Só uma fita. E aqui a gente tem duas fitas, ó. Que é o DNA. Com essa fita, temos algumas informações aqui, ó. Que mostra com essa setinha aqui, ó. Ó, que formam 3 em cada unidade aqui, ó. Ó, 3. Sempre 3. Então ele me dá a tradução. Através disso daqui ele me dá a tradução. Ó. Ele traduz aqui para mim. O que ele traduziu? Ó, um polipeptídeo. Polipeptídeo, a gente viu aqui, ó. Polipeptídeos, conhecidos como polipeptídeos. O que aconteceu aqui? Ó? O aminoácido são os blocos de construção das proteínas. Eles se ligam formando cadeias, conhecida como polipeptídeo. Então aqui ele se formou, ó, o que? Ele se formou dos polipeptídeos, então ele formou uma cadeia. Ó. Só que aqui provavelmente deu uma parada, ó, porque ele não continuou, ele parou. Ó. Aqui deveria ter uma continuação, ó, onde tem esse, este e esse, e daria um outro aqui. Poderia ser uma outra informação semelhante a essa aqui, só que ela parou. Então ela deu errado. Né, porque está parada. Então ele só me trouxe essas 3 informações de polipeptídeos. Ó.
Deu uma informação. Ele gerou um polipeptídeo para construir uma proteína. Professor, como que eu sei que era para construir uma proteína? Porque está escrito naquele texto que a gente acabou de olhar lá em cima. Onde? Aqui, ó. 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 Que por sua vez formam proteínas. Então, entre os seres vivos, existem 20 aminoácidos conhecidos. Combinações de formas distintas formam centenas de milhares de proteínas. Aqui, ó. A gente chegou nessa parte aqui, ó. Esquema geral de expressão de um gene. Ó, essa aqui é uma forma geral, ó, de uma expressão de um gene. Então, é uma forma geral. Tá? Com todas essas informações aqui, conseguimos passar para o próximo. Vamos passar para o próximo. Vamos passar para a parte de tradução. A tradução, vamos entendê-la. A tradução, ó, é uma síntese de uma proteína a partir, deixa eu mudar para marcar texto, a proteína a partir de uma fita de RNA mensageiro, ok? Coordenada como RNA transportadores. Coordenada pelos transportadores mensageiro. É tudo aquilo que a gente já viu anteriormente aqui, né? Eu volto aqui, ó para você entender. Ó, transportador construiu o mensageiro. Onde estamos? Aqui, ó, transportador, ó, transportador, RNA transportador, que foi coordenada pelo transportador, ó, mensageiro. Ó, vou ler de novo. É uma síntese de uma proteína a partir de uma fita de RNA mensageiro, ela foi coordenada pelos transportadores. Quem? RNAs. Tá? Só mudou a ordem aqui, mas ela conseguiu o transporte. Então, o transportador e RNA ribossômicos, ó, e o ribossômico, que é a última parte lá, que é o terceiro, é o ribossômico, que a gente viu lá. Então, quando tudo isso aconteceu, ó, transportador que trouxe o mensageiro, do mensageiro veio para o ribossômico. É tudo aquilo que a gente já viu. Onde, professor? Lá em cima, aqui, ó, nesse desenho, é o que a gente está falando. Então, ele veio do transportador. Não, ele veio do transportador. Deixa eu fazer legalzinho aqui, ó. Passou para mensageiro, e do mensageiro passou para onde? Para o ribossômico. É o que está falando aqui, ó. É uma síntese de proteína a partir de uma fita de RNA mensageiro, ordenada pelo transportador. E RNA ribossômicos. Ok? Formou. Está completo nessa frase. Então, essa começa a tradução. Começando a tradução. Então, ocorre nos ribossomos estruturas citoplasmáticas que têm duas subunidades, que estão presentes nos citoplasmas associados ao retículo endoplasmático rugoso, RER, em células eucarióticas. Essa parte aqui, poderíamos continuar fazendo entendimento dela, mas vamos passar já para o próximo texto, porque essa parte aqui foi vista anteriormente em outros slides. Aqui ele só está falando onde ele fica, né, que é na parte citoplasmática, associada ao retículo endoplasmático, rugoso, tá? É como se ele ficasse... Deixa eu ver se eu tenho uma célula aqui para te mostrar. Ah, não tem nenhuma célula aqui, deixa eu ver. Não tem, mas eu vou tentar fazer um escopo aqui bem rapidinho, quer ver, ó? Assim, ó. Ele está falando que que isso daqui ele pode acontecer dentro da célula. Tem um núcleo, aí tem a célula, e ele fica aqui, ó. Ele fica entre a parte, a membrana plasmática e fora do RNA, do núcleo, ó, citoplasmática associada ao retículo endoplasmático. Então é fora, tá? Isso nas células eucarióticas. Não é células vegetais, é acarióticas. A tradução é dividida em 3 etapas. Então vamos lá. Tradução é dividida em 3 etapas. É isso que a gente precisa entender. É dividida em 3 etapas: iniciação, alongamento e terminação. É bem fácil, né? Iniciação, alongamento e terminação. Então, vamos passar para cá. O aminoácido se liga em uma cadeia formando uma proteína. O aminoácido ele se liga formando uma proteína. Ó, por esse desenho aqui, o que a gente vê? Já está marcando aqui, ó, RNA. Quem é o RNA? É essa fita aqui, ó. Esse é o RNA. Mensageiro. Tá passando mensagem. Ele já foi, ele já passou pela fase transportadora. Agora ele tá fazendo a parte de mensagem. E como que ele está transmitindo a mensagem? Aqui a gente tem o ribossômicos, ó. Ribossômicos. Ele vai passando nessa fita de DNA dos ribossomos. Ó, tem vários. Em uma única fita tem 4. Ele vai passando e cada vez que ele passa, ele vai gerando uma cadeia de proteínas, ó. Aqui, ó, já tem 3, ó. Formou, até completar a proteína. Assim que completa, ele libera a proteína. E o ribossômico, ele desliga do RNA mensageiro. Ó, vamos ver aqui, ó. Uma fita de RNA mensageiro pode ter vários ribossômicos ligados a ela e produzir muitas proteínas ao mesmo tempo. O ribossomo se move ao longo da fita de um RNA mensageiro, adicionando novos aminoácidos, círculos coloridos, à medida que a letra da fita são ligadas. Tá vendo? Ó, ele vai liberando aqui, ó, que é o que eu falei. Vai liberando cada uma até
gerar proteína. Tá? E pode ser vários. Então, continuando aqui, veja bem, esse daqui é um pouco mais complexo, porque aqui, foco no conteúdo, ele tem uma tabela. Essa tabela, ela... Vamos ler aqui, ó. Vamos ler essa tabela juntos, para a gente já começar a fazer o entendimento dela. E essa parte do material é um pouco mais complexa de entender. Ó, a tabela do códon, do código genético, é uma matriz de 4x4, contendo 64 trincas de códon, formadas pelas 4 bases nitrogenadas. O que é as bases nitrogenadas? É aquela que a gente já viu na aula anterior. Cada códon representa um aminoácido a uma operação início, match, ou fim, stop. Deixa eu marcar aqui, quer ver? Ó, a tabela tem um código genético de 4 códon. Os códon, 64 trincas de códons. Onde vimos, ó, cada códon representa um aminoácido. Cada códon representa um aminoácido. Vimos os códon aqui, ó. Ó, códon, eu até circulei aqui, ó. Cada trinca, ó, carrega um aminoácido, ó. Ele carrega um aminoácido. E apresenta uma trinca de base de códon. Lá naquela frase, ele está dizendo assim, ó. A tabela de códon contém 64 trincas de códon, formadas pelas 4 bases nitrogenadas: uracila, citosina, a guanina e a guanina. A gente tem lá a informação de diabetes. Cada códon representa um aminoácido. Porque lá, acabamos de ver que o códon ele tem uma trinca, ele carrega um aminoácido. Então, cada códon, ele representa um aminoácido. Ou uma operação, início, match ou fim. Estamos falando lá do RNA transportador. Vamos passar para cá, depois a gente vai na tabela. Ó, os códons do RNA, as células decodificam o RNA mensageiro lendo as trincas dos nucleotídeos, formadas por UCAG, chamadas de códon. A maioria dos códons especifica um aminoácido, mas algumas sinalizam o início e o fim da tradução. Tá? O que podemos tirar dessa frase? Ó, as células codificam o mensageiro, RNA mensageiro. Codifica, lendo as trincas dos nucleotídeos, formadas por UCAG, dos códons, né, chamadas de códon. A maioria dos códons especifica um aminoácido, a maioria deles. Mas alguns sinalizam o início e o fim de quê? Do aminoácido. Então vamos lá. Aqui, o códon, ó, aqui ele fala do UCAG. Aqui temos o códon A, U e G. Indica o início da fita de um RNA mensageiro. Está indicando aqui, ó, que é o início a ser traduzida. E o aminoácido metionina, abreviado em MET, tá? Então, o códon AUC indica o início da fita RNA mensageiro. Ele indica. E o aminoácido, metionina, é conhecido como MET, que é o início. Onde vimos isso daqui, ó? Ó. Vimos aqui, ó. Aqui, ó, o início, ó. Ele deu início, então ele é conhecido como o início da fita a ser traduzida. Ele é o início da fita a ser traduzida. Que fita? A fita de RNA, mensageiro. Então ele vai começar com A, U e G. Agora, os códons com UA, UAG e UGA indica o fim do processo da tradução da proteína. Ele indica o fim. Terminou, pode soltar a proteína já está formada. Essa proteína, quando chega nessa parte aqui do RNA mensageiro, tiver desse jeito aqui, é o fim da proteína. Ela se desliga do ribossômico. Tá? Ele se solta aqui. Já foi transcrita. Já passou. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Aqui na tabela, ela indica... Deixa eu tentar deixar aqui assim, ó. Ela indica a primeira base, segunda base e a terceira base. Para isso, a gente tem que entender o primeiro quadrado aqui, ó. Aqui ele terminou nesse daqui, que não fala no texto, mas é uma terminação. Ele terminou. Ele parou aqui, ó. Na fita de quem? De RNA mensageiro. Então, ele começou com U. Beleza? Parou. Onde que a gente viu isso aqui, ó? Ele começou aqui, ó. 3, ó. A cada uma, 3. Então lá tem U. Ele continuou, ele deu um início. Esse início aqui, ó. Match. Então, isso aqui a gente pode considerar, ó, como se fosse o match, mas nesse caso é o PET e o leu, porque cada um tem um nome, conforme as bases nitrogenadas que são ligadas, ó. Tá? Ó, todos eles. Aqui, ó, ele exatamente deu essa sequência aqui, ó. AUG, ela terminou. Quando deu o AUG, a gente viu, ó, o códon
O OG indica o início da fita. Aqui ele indica o início da fita. Onde que ele vai começar? Ele vai começar por aqui, ó. Ele indica o início da fita. Depois a fita é toda transcrita. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Onde que temos aqui o fim? Ela começa aqui, transcreve, aí ela passa pra cá, ó. E aqui ela termina, ó. Ó, o stop aqui, ó. Foi onde parou. Aqui podemos ver que essa outra parte aqui, ela pode ser descartada ou iniciada uma nova etapa de transcrição. Mas ela iniciou aqui, aí ela transcreve tudo isso aqui e termina aqui. Saiu uma proteína. Tudo bem? Entendeu? Vamos apagar um pouco isso aqui pra gente poder entender. Opa. Volta. Aqui, ó. Opa. Aqui. Pronto. Tem aqui, ó. Começou. Então, um RNA mensageiro, ele se liga a um ribossômico e começa a fazer a transcrição. Aí vai ligando aqui, ó, a fita de DNA, de RNA mensageiro, até ele finalizar. Quando ele finaliza, ele para e solta a proteína. Ok? Nesse caso ele até desceria, ele ia descer aqui, ó, nesse caso ele faria isso aqui, ó. Transcreve. Stop. Aqui, ó, também tem um stop aqui, ó. Poderia, não sei se essa parte... não tem. Então ela pararia aqui, transcreveria e saía a proteína, através do DNA, do RNA. Então, continuando, foco no conteúdo. Iniciação e alongamento da transição, da tradução. Vamos lá, ó. A tradução é uma coordenação entre o RNA mensageiro de diversos RNA transportadores. Cada códon do RNA mensageiro é completar a um anticódon de um RNA transportador. Por sua vez, cada RNA transportador carrega um aminoácido específico. Isso a gente já viu lá na frase anterior. Na iniciação, o códon inicia no AUG do RNA mensageiro será complementar ao anticódon UAC de um RNA transportador, que carrega aminoácido metionina, que inicia, tá vendo? Então, aminoácido, lá vimos os aminoácidos também. Esse marca o primeiro aminoácido e o início da proteína, que é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Ele dá início, ó. Aqui iniciou a proteína. Ele deu início e aqui ele terminou. Então, aqui termina e aqui o aminoácido, ele começa. No alongamento, os códons sucessivos do RNA são expostos e lidos da mesma forma. Então, temos aqui, o aminoácido transportador corresponde, se liga ao códon do RNA mensageiro. A cadeia de aminoácido existente liga-se ao aminoácido transportador. E o RNA é deslocado em um códon no ribossomo, exposto um novo códon para ser lido. Tá? Como vimos isso aqui, podemos passar para cá, ó. Aqui ele indica um vídeo para a gente assistir. Vamos assistir o vídeo, mas antes vamos ler aqui, ó, visualizando a tradução. Acompanhe o processo geral da tradução no vídeo. Assista até 6.18. O RNA transportador ligado ao aminoácido metionina se fixa no ponto P do ribossomo. Ao lado, um novo códon é exposto no ponto A, em que um próximo RNA transportador com anticódon completar o códon exposto e se liga. É tudo que a gente já viu ali atrás. Ó, então, só para tentar explicar de novo, acompanha o processo geral. Tá? Ó, ele se liga ao aminoácido metionina, ele se liga, o transportador. Ó, fixar o ponto de ribossomo. Então, ele, quando tem essa parte aqui, ele se ligou aqui, ó. Aqui, ó. Ele se ligou no ponto do ribossomo. Quem é o ribossomo? É aquela proteína que a gente viu lá. Essa daqui, ó. Ó o ribossomo aqui, ó. Ele se ligou. Onde que ele se ligou? Ele ligou nesse bem aqui, ó, no A, U, G. Aqui houve uma ligação aqui, ó, no A, U, G. Para ele poder entrar aqui, ficou A, U e o G. Aqui é a mesma coisa, A, U e o G. Ó, então é o que tá falando aqui, ó. No ponto P do ribossomo. Ao lado. Um novo códon é exposto no ponto P, não, no ponto A, em que um próximo RNA transportador com anticódon complementar ao códon exposto e se liga. Tá? Isso daqui é depois, ó, exposto. Ó, um novo códon. Um novo códon. Após a formação da ligação peptídica entre os aminoácidos, o RNA se desloca um códon no ribossomo, permitindo que o primeiro RNA transportador, agora o aminoácido, saia pelo ponto. E um novo códon é então exposto ao ponto A, reiniciando o ciclo. Tudo isso que a gente leu aqui, se a gente prestar bastante atenção no vídeo, que a gente vai ver o vídeo agora, vai ficar bem fácil de entender, só que tem que lembrar dessas informações desse texto.
que quando termina no MET, que é a metionina, terminou, ele tem um ponto P no ribossomo, ele termina e depois ele fica exposto com um ponto A próximo para a próxima transcrição do RNA transportador. Aí ele vai entrar no ponto A, e assim por diante. Ele fala de novo, códon ponto A aqui no final aqui, ó. E um novo códon, então, é exposto ao ponto A. Vamos entender isso daqui no vídeo. Deixa eu clicar aqui. Pera lá, deixa eu fazer outra coisa aqui, pera lá. Deixa eu tirar esse risco dali. Agora aqui, ó. Pronto, vamos ver o vídeo. Fica para aminoácidos específicos. Existem. Para os nossos corpos funcionarem, nós precisamos supri-lo com uma variedade de nutrientes que obtemos da nossa dieta. Nossos corpos não podem usar o alimento do mesmo jeito que ele entra no nosso sistema digestório. O processo de digestão química usa diferentes enzimas para quebrar o alimento em nutrientes, que podem então ser absorvidos pelas nossas células. E onde estão as instruções para produzir essas e todos os outros tipos de proteínas que nós precisamos para nos mantermos vivos? As instruções para produzir proteínas estão contidas no nosso DNA. DNA contém genes. Um gene é uma sequência contínua de nucleotídeos contendo uma região que codifica para uma molécula de RNA. Essa região começa com um promotor e finaliza num terminador. Genes também contêm sequências regulatórias que podem ser encontradas perto do promotor ou a maiores distâncias. Para alguns genes, o RNA codificado é usado para sintetizar uma proteína, num processo chamado de expressão gênica. Para esses genes, a expressão pode ser dividida em dois processos, transcrição e tradução. Em células eucarióticas, a transcrição ocorre no núcleo, onde o DNA é usado como molde para produzir um RNA mensageiro. Então, na tradução, que ocorre no citoplasma da célula, a informação contida no RNA mensageiro é usada para produzir um polipeptídeo. Durante a transcrição, o DNA em um gene é usado como um molde para produzir uma fita de RNA mensageiro, reação catalisada pela enzima RNA polimerase. Este processo ocorre em 3 estágios: iniciação, elongação e terminação. Durante a iniciação, a região promotora do gene funciona como um sítio de reconhecimento para a RNA polimerase se ligar. É aqui que a maior parte da expressão gênica é controlada, seja para permitir ou bloquear o acesso a essa região pela RNA polimerase. A ligação da RNA polimerase faz com que a dupla hélice do DNA se desenrole e se abra. Então, durante a elongação, a RNA polimerase desliza pela fita molde do DNA. Obedecendo o pareamento das bases nitrogenadas, a RNA polimerase liga nucleotídeos à extremidade 3', crescendo a molécula de RNA. Assim que a RNA polimerase atinge a porção terminal do gene, a transcrição do RNA mensageiro está completa, e a RNA polimerase, o DNA e o RNA mensageiro se dissociam um do outro. A fita de RNA mensageiro que é produzida durante a transcrição inclui as regiões chamadas de exons, que codificam para uma proteína, e regiões não codificantes, chamadas de introns. Para que o RNA mensageiro possa ser usado na tradução, os introns não codificantes precisam ser removidos, e modificações como o cap5' e a cauda poli-A são adicionados. Esse processo é chamado de splicing alternativo, e é realizado por um complexo feito por proteínas e RNA, chamado de spliciosomo. Este complexo remove os segmentos de introns e liga os exons adjacentes para produzir o RNA mensageiro maduro, que sairá do núcleo pelo poro nuclear, e entra no citoplasma para começar a tradução. Como a informação contida no RNA mensageiro maduro é traduzida numa proteína? As bases nitrogenadas são agrupadas em códigos de 3 em 3 letras, chamados de códons. O código genético inclui 64 códons. A maioria dos códons codifica para aminoácidos específicos. Existem 4 códons especiais, um que codifica o início e 3 que codificam o fim. A tradução começa com o RNA mensageiro se ligando na subunidade menor do ribossomo, acima do códon de início. Cada aminoácido é levado ao ribossomo por RNAs transportadores específicos. O tipo de aminoácido é determinado pela sequência de um anticódon no RNA transportador. A ligação das bases complementares ocorre entre o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador. Após o RNA transportador iniciador se ligar no códon de início, a subunidade maior do ribossomo se liga para formar o complexo de tradução e a iniciação está completada. Na subunidade maior do ribossomo existem 3 regiões distintas, chamadas de sítios E, T e A. Durante a elongação, aminoácidos individuais são levados até o RNA mensageiro por RNAs transportadores, sempre obedecendo o pareamento das bases nitrogenadas entre os códons e os anticódons. Cada anticódon de um RNA transportador corresponde a um aminoácido particular. Um RNA transportador carregado se liga no sítio A e ocorre a catálise de uma ligação peptídica entre seu aminoácido e aquele que está ligado no RNA transportador que está no sítio P. O complexo desliza um códon para a direita, onde o agora RNA transportador descarregado deixa o complexo pelo sítio E, e o sítio A agora está aberto para aceitar o próximo RNA transportador. A elongação continua até que um códon de parada seja atingido. Um fator de liberação se liga no sítio A, no códon de parada, e o polipeptídeo é liberado do RNA transportador, que está no sítio P. O complexo inteiro se dissocia e pode se montar novamente para começar o processo com outro RNA mensageiro. O propósito da tradução é produzir polipeptídeos rapidamente e com precisão. Após a dissociação, o polipeptídeo pode precisar ser modificado antes de estar pronto para exercer a sua função. Modificações ocorrem em diferentes organelas. Bom, vimos o vídeo aqui e conseguimos entender algumas coisas. Quando ele fala aqui, ó, no ponto A, ele inicia uma outra transcrição. Então o códon ele continua e abre o ponto P, libera para o ponto E, e aí vem o ponto A, que ele é iniciado um novo ciclo, tá? Então é o que a gente estava vendo aqui até agora. Então, dentro do códon, já na área de ribossômica,
na área citoplasmática, ele sai do núcleo e faz essa transcrição através do mensageiro, né? Então, vamos passar para o próximo, para a gente já começar a entender agora a terminação. Continuando aqui. Terminação. Aqui, ó. A terminação, a tradução é concluída quando um códon de parada, UA, UAG, UGA do RNA entra no ponto A. Ela é concluída quando um códon de parada entra, que é o que a gente viu no vídeo. Ele entrou, parou, então é gerada a proteína. Códons de parada são reconhecidos por proteínas chamadas de fatores de liberação. Ela libera a proteína, que se adaptam perfeitamente no ponto P, embora não sejam RNA transportador. Ele se liga lá e finaliza, e que são os códons de parada. Ele entra lá na proteína. Fatores de liberação confundem a enzima responsável pela ligação. Em resposta, ela adiciona uma molécula de água ao último aminoácido da cadeia. Essa reação separa a cadeia de RNA transportador, assim a proteína recém-produzida é liberada. Lá no vídeo não fala sobre a água, a molécula de água, mas aqui nesse texto fala, e para poder liberar, então ela libera a proteína. Continuando aqui, ó, temos aqui, acesse o simulador de expressão do PET colorado. Nele você pode simular a tradução genética ao selecionar e arrastar as biomoléculas para região específicas do DNA. Explore todas as biomoléculas da caixa de ferramenta e o efeito de cada uma na expressão de 3 genes. Tente produzir duas proteínas de cada tipo. Ó, tente produzir 2 proteínas de cada tipo, representadas por formas geométricas, com base na expressão responda. Como os fatores de transdução positiva e negativa afetam a produção da proteína? Como a quantidade de ribossomos impacta a produção de proteína? Ó. Então, aqui ele pede para a gente entrar no site, para a gente ver o simulado, né? Fazer uma simulação da tradução. Então, aqui já temos, a gente viu isso no material anterior. Biomoléculas da caixa de ferramenta, fator de tradução positiva, esse é o fator positivo. RNA polimerase, que a gente já viu também. Ribossomo, também já vimos. Destruidor de RNA, não vamos usá-lo, porque ele vai destruir. O fator de transição negativo também não vamos ver. O negativo é quando ele não está completo, então ele não consegue fazer a tradução, né? A transcrição, quer dizer. Então, vamos aqui, ó, clicar. E aqui também, nesse quadradinho aqui, tem as proteínas, ó. Vamos tentar formar a coleção de proteínas, é o que fala ali, ó, 3 tipos de proteínas. Você tem 0, então vamos tentar fazer as proteínas usando o simulador, tá? Para esses tipos. Então, deixa eu clicar aqui e vamos tentar. Então, vamos abrir. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso. Aí, clico aqui no simulador. E vamos simular e vamos conseguir as proteínas. Isso é para vocês fazerem também. Já foi feito na aula anterior, quem não fez, tem essa oportunidade. Ó, vamos fazer primeiro a expressão. A expressão aqui. Eu não consigo dar zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom desse jeito aqui, calma aí. Não consigo dar zoom, mas vimos lá na foto que temos esta informação aqui, ó, que é o fator de transição. Ó, positivo. Temos o RNA polimerase, ribossomos, e os RNA destruidor. Não vamos fazer isso daqui. Então vamos começar. Como que a gente começa? Ó, fator de transição positivo. Clica no fator, ele vai indicar onde que vai ligar aqui, ó, na região, ó, reguladora. Tá? Então a transcrição positiva o quê? Do RNA. Então eu vou ligar ele aqui no DNA, que é um DNA, ó. E essa daqui, ó, aqui é um DNA. Deixa eu ver se eu consigo riscar, pera lá. Ó, aqui é um DNA. E essa daqui é a região de transcrição. Essa daqui, né? Daqui até aqui, ó. Esse pedaço todo aqui é o gen 1. Tá? Então deixa eu tirar um pouco dessa informação. Ó, e eu já liguei na região reguladora. Essa região reguladora é onde é o match, aquela parte onde que você consegue ligá-lo. Então temos aqui a polimerase. Lembra do polimerase lá, que é a parte do RNA ribossômico? Então, deixa eu voltar aqui, fechar essa parte. E aí eu vou trazer aqui o polimerase. Ele vai ligar aqui, ó, e vai começar a transcrever o DNA e libera um RNA. Ele liberou aqui, ó, RNA, o quê? Mensageiro. Isso aqui precisa de uma mensagem. Ele tem a mensagem aqui. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Ele vai ligar e vai soltar outra. Quantas vezes eu quiser. E quantos ribossomos eu quiser. Agora, ligou, tem RNA ali. O que mais precisa? Precisamos dos ribossomos para poder fazer aquelas ligações daquelas proteínas para sair uma proteína. Tá? Aí ele vai transcrever, ó. Ele vai passar para cá, vou ligar, ó. Pediu para ligar, vou ligar em qualquer um RNA mensageiro aqui, ó. Qualquer um deles, vou ligar no mensageiro aqui. O que vai acontecer? Ele vai transcrever e vai soltar uma proteína. Proteína, primeira proteína pronta.
Precisamos fazer a próxima proteína, que está zero ali. Já fiz a primeira. Posso fazer várias, quantas eu quiser. Quantas vezes eu quiser ligar aqui, eu posso. Ó, e quantos RNA eu quiser tirar, mensageiro, eu posso também. Vamos passar para o próximo. O próximo, ele já me dá aqui a mesma região, né, a região transcrita, genes 2, eu preciso de mais uma proteína ali diferente. Então eu preciso criar mais uma proteína diferente aqui, ó. E aí eu já tenho uma outra parte aqui de transcrição positiva, o fator de transcrição positivo, tenho 2. Em uma polimerase, eu vou ligar ela aqui, ó. Liguei. Calma aí. Calma. Aí, ligou. Agora, se eu quiser trazer um destruidor de RNA mensageiro, eu posso, quando transcrever aqui, eu posso destruir aquele lá com esse outro aqui, mas não vou fazer isso. Então, o RNA polimerase, ele liga aqui para quê? Para tirar um RNA mensageiro, e aí eu vou transcrever com um ribossomo. Ó lá. E aí sai uma proteína. É isso que acontece. É tudo isso que a gente já leu lá. Aqui, ó, vamos ver o destruidor. Ele vai vir aqui, ele vai destruir, ó, ele vai destruir o RNA, o mensageiro. Ele destruiu. É uma proteína? É. Por que destruiu? Deve ser, pode ser também pelo fato dele não ter a sequência correta que a gente precisa. Então ele é destruído, ele não forma proteína. Próximo, vamos passar para o próximo, vamos criar o próximo. O próximo é uma outra também aqui, ó, uma outra proteína, uma coleção de proteínas que a gente está criando. Aqui a gente tem um fator positivo, ó, de transcrição, o fator positivo de transcrição também, é ligado aqui. Ah, vamos supor, eu quero tentar ligar isso aqui, ó. O fator de transcrição negativo, esse é negativo. E esses dois aqui de cima é positivo, esse aqui é o negativo. Por que negativo? Alguma coisa nele tem, tá errada. As bases nitrogenadas dele talvez está errada. Então, vamos colocar aqui, ó, no DNA, ele não vai ligar, ó. Ele não liga. Não liga de forma alguma, pode tentar várias vezes, ó. Porque ele é negativo, ele não funciona. Agora o outro, se eu trago ele pra cá, já vai funcionar, quer ver, ó? Ele vai demorar a encaixar também, mas ele encaixa, quer ver? Ah, encaixou. O outro, por mais que eu tente, ele não encaixa, ó. Ele empurrou o outro, mas não encaixou. Tá? E aí eu vou fazer um próximo RNA com quem? Com a polimerase. Vou levar o ribossômico para cá e vou ligar ele para eu criar uma próxima proteína. Proteína criada, eu vou e faço a combinação aqui de 3 proteínas conforme o enunciado. Então completei. Tá pronto. Ok? Vamos continuar o material, voltar. Voltando aqui, ó. Conseguimos trabalhar, consegui as 3. Passei pelas 3 etapas, então eu consegui construir. Tá? Então, para a gente ver aqui, ó, quais são como os fatores de transcrição positivo e negativo afetam a produção de proteínas. Então, ó, como os fatores de transcrição positivo, ó, positivo, ele não afeta a proteína. Agora, e o negativo afeta a produção de proteína. Pode ser que no momento que está sendo feita a proteína, com positivo, a transcrição do positivo, o negativo vem e afeta a produção da proteína. Agora, na segunda pergunta, como a quantidade de ribossomos impacta a produção de proteína? Os ribossomos ele não vai impactar com a produção de proteína. Quanto mais ribossomos, ele não vai afetar a quantidade de ribossomos, o impacto dele. Pesquisem. Coloquem a informação que vocês acham da sua cabeça nas respostas que eu vou levar para a sala de aula. Feito isso, façam uma pesquisa e tirem uma conclusão. Eu vou ler com carinho, com calma e atenção e vou dar uma boa nota para vocês. Ok? Partindo desse material, desse slide para o próximo, o que aprendemos hoje. Vou fazer aqui o que aprendemos hoje. Aqui temos uma demonstração aqui da subunidade menor do ribossomo. Esse aqui é um ribossomo, como a gente viu lá em cima, né? Que ele está transcrevendo aqui, ó. O processo de tradução de síntese de proteína nos ribossomos. Isso aqui tudo, esse complexo todo aqui, ó, é o ribossomo. Essa parte verde aqui, né? E aqui está entrando o RNA mensageiro, que ele foi ligado, ó, o RNA mensageiro. Ele foi criado lá, lembra como ele foi criado quando eu coloco essa proteína aqui, ó, a polimerase, que libera um RNA mensageiro. Aí quando libera eu levo o ribossomo para ligar no RNA mensageiro. Ó, aí quando eu faço isso, ele ligou aqui. Quando ele liga, ele vem para o primeiro aminoácido do RNA transportador. Ele se liga aqui, ó, o aminoácido com o transportador. E aqui tem o sítio A, que ele é de 3 em 3, que é aquele caso que a gente viu, onde ele liga as bases nitrogenadas. Fazendo isso, temos outro sítio P. Ó. Quando ele vai fazendo ó, e esse aqui está trazendo mais um aminoácido aqui, ó, para ele se ligar aqui, ó. Quando esse sítio A for liberado para o sítio E, esse aqui vai para o sítio E, esse vem para o sítio A, ele liga aqui, e aí ele transcreve, e essa proteína aqui, ela se liga na outra proteína aqui, ó, e libera essa proteína síntese, que seria sintetizada. Subunidade maior. Aqui é a subunidade maior do ribossomo. Tá, então ele solta essa proteína. E aí ele libera ela aqui, ó, e ela fica pronta para receber mais informações. E aí foi transcrito, vai transcrevendo, o processo de tradução, vai traduzindo a síntese de proteína do ribossomo. É isso daí que a gente viu até agora. Meio complexo, mas dá para entender. Se prestar bastante atenção, não fica difícil. Aí vamos finalizar o material. Compreendemos o processo de tradução. Compreendemos. Aqui ele está fazendo o processo de tradução. Bem simples. Aqui está tudo, o material inteirinho está resumido tudo aqui, ó. No ribossomo, no aminoácido que vem do RNA transportador. Lembra-se que lá o aminoácido, todo RNA transportador, ele tem um aminoácido. Lembra? Aqui o aminoácido, essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui é o aminoácido.
Todos têm um aminoácido. Onde vimos isso, professor? Não estou lembrando. Vamos voltar lá, vai. Ó, aqui, ó. Ó. Carrega um aminoácido e apresenta uma trinca de base de códon, que se liga no RNA mensageiro, que é o que a gente está vendo aqui no final do material. Ó. Transportador, ele tem aqui, ó, ele se liga no aminoácido. Ó, ele se liga aqui, ele está se ligando. Ó. O transportador, ele se liga no aminoácido, de um aminoácido para o outro. Ele ligando, ele traz para cá o outro aminoácido aqui. Quando ele vem para cá, ele gruda aqui, ó, no RNA mensageiro. Acabamos de ler lá em cima. Ele gruda aqui no sítio A, ó, sítio A. Quando ele vem para cá, depois ele passa para o sítio B. Quando ele termina, quando ele faz a transcrição, que chega na parte de terminação da transcrição, ó, o códon, o AG, ele indica o fim do processo de tradução da proteína. Quando chega nesse fim aqui, ele vem uma outra proteína aqui que se liga no sítio A. Pelo vídeo tem o sítio E também, que ele trava aqui e a proteína ela é formada e vai para... a proteína vai ser sintetizada conforme ela tem que ser sintetizada, porque existem milhares de formas de proteínas formadas através dos aminoácidos, que são 20. Onde vimos isso aqui, ó 20. Eu preciso terminar, esse material é longo, complicadinho. Ó, cadê 20. Eu vi aqui, calma lá. Aqui, ó. Existem 20 tipos de aminoácido. Onde que fica os aminoácidos? Ele fica na ponta lá do RNA transportador, que vai levar para o mensageiro, que vai passar dentro do ribossomo, que vai liberar a proteína. Tá? Essa proteína ela é transformada em centenas, tem centenas de milhares de proteínas que são formadas através de 20 aminoácidos. Então, aquela proteína que a gente está vendo lá no final, lá, ela pode ser uma proteína do olho, uma proteína da cor, uma proteína do, sei lá, da unha, e por aí vai. Aqui tem milhares de proteínas. Milhares de proteínas aqui, formadas. Milhares de proteínas. Então, ó, compreendemos o processo de tradução. Compreendemos sim, você compreendeu sim. Se você assistiu o vídeo até aqui, você conseguiu compreender. Pode ter sido que em alguma parte da leitura, em algum momento, a gente começou a se perder porque é muita informação, mas agora, no final, você conseguiu compreender o processo de tradução. Com certeza conseguimos. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Esse é o processo. Aminoácido, ele entra no ribossomo, onde está escrito aqui, ó, no ribossomo, ele faz a transcrição, libera a proteína, RNA transportador, tem um mensageiro que foi codificado lá no DNA, tá? Onde que foi? Aqui, ó, qual a proteína que foi? Ó, a polimerase, ó, RNA, através dela você liga essa proteína, esse fator de transcrição, ele é um fator de transcrição que tem que estar lá no DNA, aí você vem o RNA polimerase, você liga essa polimerase nele, e aí você coloca o ribossomo no RNA que é transcrito, você liga e sai o transportador. É bem fácil, a gente consegue ver isso tudo no simulador. Vamos partir para cá. Analisamos a importância da aplicação dos conhecimentos sobre sobre ácidos nucleicos, que são exatamente esses aminoácidos que a gente vê aí, ácidos nucleicos, tá? Então, esse foi o entendimento do material, ele foi um pouco mais difícil, mas ele foi gostoso de trabalhar, podemos trabalhar ele também na aula. Aqui tem as referências, na aula presencial, e quem tiver alguma dúvida, coloca no comentário para ajudar aí o canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, obrigado por ter assistido a aula até aqui. Vou ter que dar uma acelerada no vídeo, porque ficou muito longo, e eu vou acelerar para diminuir um pouco para ser mais atrativo na hora de assistir o vídeo. Então tá, pessoal, muito obrigado, até a próxima e ficam com Deus. Tchau, tchau.